O corpo humano é uma obra-prima da engenharia biológica, composta por sistema de órgãos que se harmonizam para manter tudo rodando suavemente. Você poderia pensar que perder uma peça dessa engenhoca faria a máquina inteira parar de funcionar. Mas a verdade é que muita gente vive tranquilamente sem alguns dos seus órgãos. Por exemplo, se o seu apêndice está te dando dor de cabeça, você pode mandá-lo para o espaço. E você também pode dispensar órgãos bem mais essenciais, como um pedaço do seu fígado ou até mesmo um pulmão inteiro. Tudo isso porque o nosso corpo é uma máquina de primeira, e ele, quase sempre, tem um plano B que permite que ele se ajuste a algumas situações bem radicais. Então, vamos juntos descobrir alguns desses órgãos que você poderia viver sem. Olá, este é o Incrível ou Impossível. Número 1. O cérebro. De todos os órgãos do corpo humano, perder parte do cérebro pode parecer um péssimo negócio. Afinal, ele controla ou coordena praticamente tudo. Mas acontece que às vezes é melhor viver com apenas um hemisfério, ou metade de um cérebro, em outras palavras, do que com um cérebro inteiro, mas defeituoso. Como quando as pessoas têm um tipo de epilepsia em que os focos epiléticos não estão apenas em uma área restrita do cérebro, mas sim ocupando um hemisfério inteiro. Nesses casos extremos, os médicos recomendam uma hemisferectomia, a remoção de todo ou quase todo o lado do cérebro que está afetado. É uma operação muito rara e extrema, obviamente, mas quando é bem sucedida, pode resultar em uma vida relativamente normal. Os pacientes podem sofrer alguma paralisia na metade do corpo, normalmente controlada pelo hemisfério cerebral removido, mas a maioria ainda consegue andar se conseguir andar antes do procedimento, e a cirurgia geralmente não causa déficits cognitivos. Pacientes mais jovens tendem a ter menos efeitos colaterais porque o hemisfério saudável restante ainda está se desenvolvendo, permitindo que ele desenvolva e compense funções do lado que foi removido. Ainda assim, é um procedimento difícil e com grandes riscos. Então, os médicos não saem por aí tirando metade do cérebro de alguém sem considerar outras opções. Mas a ideia de que você pode perder metade do seu cérebro e ainda continuar vivo é tão incrível que parece impossível. Antes da gente continuar, você já deixou o seu like nesse vídeo? Se você adora conhecer essas curiosidades incríveis que parecem impossíveis, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Combinado? Então vamos lá. Órgão número 2. Os rins. Cada um dos seus rins é feito de mais de 1 milhão de unidades filtrantes chamadas néfrons, que removem resíduos e excessos de fluido de sangue. Se isso não parece muito importante para você, imagine o que aconteceria com a sua casa se você ficasse alguns meses sem jogar o lixo fora. No seu corpo, níveis aumentados de resíduos podem causar vômitos, diarreia e desidratação. O corpo inteiro pode inchar, aumentando a pressão arterial e prejudicando a respiração. E esses desequilíbrios químicos, por causa do manejo inadequado de fluidos, podem levar a problemas sérios como perda de ossos e músculos. No final das contas, a falência renal pode ser extremamente fatal. Mas você só precisa de verdade de um dos seus rins. Por dia, um par de rins filtra cerca de 150 litros de sangue para produzir cerca de 1,5 litro de urina. Mas apenas um rim saudável pode fazer todo esse trabalho sozinho. E é por isso que a doação de rim em vida é algo possível. Quando um rim é removido, o néfron do outro rim faz uma compensação, ficando maior para que eles possam fazer mais filtragem. Ele se torna tão eficaz quanto 2 rins seriam. E estranhamente, não remover um ou até mesmo 2 rins defeituosos também não é um problema. Pacientes transplantados nem sempre têm seus rins defeituosos removidos, então eles acabam vivendo com um total de 3 rins, mesmo que apenas um deles esteja fazendo todo o trabalho. Número 3. O baço. O baço, que fica à esquerda do estômago, também é um órgão bem útil. Ele está envolvido na filtragem do sangue, incluindo a remoção de células velhas. O baço ainda é responsável por capturar vírus, bactérias e outros agentes causadores de doenças e eliminá-los do organismo. Um dos principais riscos de alterações esplênicas, nome dado aos problemas do baço, é sem dúvida o rompimento do órgão.
Entre os fatores de risco estão traumas, acidentes, batidas fortes e impacto na região onde o baço está localizado. Ou ainda doenças que provoquem aumento do baço e, assim, algum trauma facilite a sua ruptura. A ruptura do baço traz consigo um risco alto de morte para o paciente. Nesses casos, os médicos fazem uma esplenectomia, que é a cirurgia para a retirada total ou de uma parte do baço. Embora o indivíduo se torne mais suscetível a infecções, na ausência do baço, o fígado assume a função de reciclagem das células sanguíneas, assim como outros órgãos passam a reforçar a parte imunológica que pertencia ao baço. Mesmo assim, é necessário ter cuidado extra com a imunidade e investimento em um estilo de vida mais saudável. Número 4. O pulmão. Respirar é essencial para a vida humana, então você pode pensar que perder um pulmão causaria muitos problemas. Mas a verdade é que você pode se virar bem com apenas um. Doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer ou tuberculose podem estragar os tecidos do pulmão de alguém. Então, em alguns casos, parte de um pulmão ou até mesmo o pulmão inteiro é removido em uma cirurgia chamada pneumonectomia. Quando um pulmão é removido, o espaço extra permite que outros órgãos se movam um pouco, dando ao pulmão restante mais espaço para se expandir. Estudos mostram que, em alguns animais, como cães e ratos, o pulmão restante pode realmente crescer novos alvéolos. Acredita-se que crianças que fazem uma pneumonectomia também possam fazer isso, já que seus pulmões ainda estão se desenvolvendo. Mas em adultos, é mais provável que os alvéolos apenas se estiquem e se expandam um pouco para mover mais ar. No final das contas, um pulmão é capaz de fazer cerca de 70% a 80% do que 2 pulmões podem, e isso geralmente é suficiente. Dependendo da idade e de outros fatores de saúde, pode ser um pouco mais difícil fazer atividades extenuantes. Mas algumas pessoas que passaram por essa cirurgia chegam a correr maratonas. O que é bem mais que eu consigo fazer atualmente com os meus 2 pulmões saudáveis. Número 5. O estômago. O seu estômago tem que ser forte o suficiente para iniciar a digestão das suas refeições em ácido gástrico antes de passá-las para o intestino delgado. Então, o estômago é bem resistente, mas ele ainda pode ficar prejudicado ou doente. Em alguns casos, os cirurgiões realizam uma gastrectomia total para tirar o estômago inteiro e conectar o esôfago diretamente ao intestino delgado. Estranhamente, isso não afeta muito o processo geral de digestão, já que a maior parte dele ocorre no intestino delgado. Mas como não há estômago para armazenar a comida, os pacientes geralmente precisam comer refeições menores e mais frequentes. Às vezes, eles também precisam de suplementos vitamínicos adicionais para coisas que não são bem absorvidas pelo intestino delgado, como vitamina B12 ou vitamina D. E alguns pacientes também podem desenvolver um efeito colateral chamado síndrome de dumping. Açúcares e amido são normalmente digeridos no estômago, mas depois de uma gastrectomia, eles passam direto para o intestino. Como o intestino não está acostumado com isso, ele recruta água para ajudar a quebrar esses alimentos, e muita dessa água vem do sangue, causando uma queda na pressão arterial. Com isso, a síndrome de dumping pode causar vários sintomas desagradáveis após uma refeição, como cólicas e inchaço, náuseas, fraqueza, tontura e baixa pressão arterial. Mas geralmente, mudanças na dieta são suficientes para superar esses problemas, e as pessoas sem estômago conseguem calorias suficientes para voltar às suas vidas normais. Número 6. O fígado. O seu fígado faz bastante coisa. Ele processa nutrientes, desintoxica o seu sangue e produz bile, um fluido que ajuda na digestão. E ainda assim, embora você não possa ficar sem o seu fígado inteiro, você pode doar mais da metade dele para ajudar alguém cujo fígado está doente. O que é realmente incrível, porém, é que diferente dos outros órgãos, o fígado vai crescer de volta. O fígado é feito de hepatócitos, células especializadas que não se replicam ativamente, isso é, até que algumas delas estejam faltando. Quando um pedaço do fígado é removido, os hepatócitos se reativam e começam a se replicar de novo, crescendo novas células hepáticas. A regeneração do fígado é tão eficiente que você pode perder até 65% do seu fígado e ele vai crescer de volta em apenas um ano.
Apenas um quarto de um fígado pode se tornar um fígado completamente novo em um receptor de transplante. Como qualquer cirurgia grande, há riscos e potenciais complicações. Mas se você está em boa saúde e se sentindo altruísta, a doação de fígado é uma coisa que você pode fazer e provavelmente você vai ficar perfeitamente bem depois. Número 7. A vesícula biliar. Escondido embaixo do seu fígado está um pequeno órgão em forma de pera, a vesícula biliar. Seu principal trabalho é armazenar a bile que o seu fígado produz até que ela seja necessária para a digestão. Mas às vezes, os componentes da bile endurecem em pequenas pedras, e se essas pedras se tornam um problema, os médicos simplesmente arrancam o órgão inteiro. A bile é composta principalmente de colesterol, sais biliares e um composto residual chamado bilirrubina. No intestino delgado, o trabalho da bile é ajudar a digerir as gorduras e quebrar as vitaminas solúveis em gordura, como a vitamina A e a vitamina D. Mas por razões que, na verdade, não são bem compreendidas, o colesterol e a bilirrubina na bile podem endurecer em cálculos biliares, que podem causar bloqueios no ducto biliar, o tubo que leva ao intestino delgado. Cálculos biliares problemáticos são super dolorosos, e sem tratamento eles podem levar a infecções, inflamações e até serem mortais. Diferente dos cálculos renais, que muitas vezes podem ser eliminados pela urina, os cálculos biliares não saem voluntariamente. Às vezes eles podem ser dissolvidos com medicamentos, mas geralmente eles voltam depois que os remédios são interrompidos. Então, na maioria dos casos, o tratamento para cálculos biliares é remover a vesícula biliar inteira, fazendo uma colecistectomia. Essa cirurgia foi realizada pela primeira vez em 1882. Um cirurgião alemão notou que outros mamíferos não têm vesícula biliar, então ele achou que a nossa provavelmente não era tão importante. E meio que ele estava certo. A bile ainda chega ao seu intestino delgado sem a vesícula biliar. Ela só não fica temporariamente armazenada no caminho. Se a sua vesícula biliar é removida e a cirurgia corre bem, normalmente tudo o que você tem para mostrar é uma cicatriz pequena e talvez um pouco mais de indigestão. É claro que seu corpo é mais feliz e saudável quando todos os seus órgãos estão no lugar e funcionando bem, mas é definitivamente possível viver uma vida saudável e relativamente normal sem alguns órgãos, porque o corpo humano é incrivelmente bom em se adaptar à mudança. Espero que você tenha aprendido algo novo sobre essa máquina incrível que é o corpo humano. Eu fiquei impressionado com a capacidade de adaptação que nós temos. E você? Você já teve que se submeter a alguma cirurgia para remoção total ou parcial de algum órgão? Como foi a sua experiência? Deixe os seus comentários abaixo e vamos continuar essa conversa. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.